falar de um livro que é o segundo livro de uma série que eu gosto bastante. Eu sou muito apaixonada pelos personagens e pela cidadezinha em que se passa, que é mais do que apenas uma cidade, ela se torna meio que um personagem aí da história. E eu acho que essa autora, ela sempre escreve personagens apaixonantes. Estou falando de Amor na Prática, da Sarah Adams, que, gente, esse daqui talvez seja o meu livro favorito da série até o momento. Esse livro é uma continuação, não continuação, de Amor em Home, que a gente conhece aí o Noah Walker e a Amelia Rose. E é o primeiro livro que já introduz a gente pra vários personagens, assim como as irmãs do Noah, que cada uma tem o seu livro, começando aqui pela Annie, que é a irmã caçula. E quem é o par dela, se não o guarda-costas sexy e tatuado da Amélia, o Will Griffin. E, gente do céu, Will, você é perfeito, entenda isso. Aliás, eu acho que todos os personagens dessa série são perfeitos e é sobre isso. Sarah, como que a gente consegue um desses na vida real? Cuidado que esse vídeo terá alguns spoilers de Amor em Home, então se você ainda não leu, corre pra ler, porque é maravilhoso também. Aqui a gente vai conhecer um pouquinho mais da Annie, que ela tá decidida aí a encontrar o seu par perfeito. Principalmente depois que ela vê o seu irmão mais velho se apaixonar pela Amélia e assim, e perceber que é isso realmente que ela quer. Só tem um problema porque quando você vive numa cidadezinha super pequena, você não tem muitas opções. E ela, mesmo ela tentando, ela nem sempre consegue achar um encontro, um cara legal pra ela, principalmente quando no seu último encontro o cara chamou ela de extremamente tediosa. Bom, então ela decide que ela vai precisar aí talvez de um técnico de relacionamentos pra mudar a sua sorte. E é então que ele entra em cena, o Will Griffin. O Will que tá aí na cidadezinha de Roma, Kentucky, por causa do casamento da Amélia com o Noah, que afinal de contas a Amélia é uma mega star aí, então todo mundo tá querendo saber um pouquinho mais dele. Ele vem aí pra ajudar no quesito da segurança, mas quando ele realmente conhece a Annie, ele percebe que talvez ela seja a escolhida. Mas o Will tem muitos traumas, ele não vai se deixar se aproximar. Mas quando a Annie pede aí pra ele ser o seu técnico de relacionamentos, ele percebe que talvez esse seja o modo perfeito pra ele estar perto dela sem estar muito perto. Mas conforme os dois aí vão se encontrando, em que o Will dá dicas pra Annie e a Annie começa a colocar isso em prática, os dois começam a perceber que talvez tenha muito mais entre eles do que eles imaginam. Gente, como eu disse, eu gosto bastante. Esse daqui talvez seja o meu livro favorito da série. Apesar de que, assim, essa série é uma série da Sarah que eu amo, principalmente por causa dos 4 irmãos Walker aí, o Noah, a Annie, a Emily e a Madison, que cada um tem o seu livro, cada um tem o seu modo de agir, que a gente vai conhecendo conforme a gente vai lendo os livros deles. Então, assim, eu acho maravilhoso. Mas a Annie, eu pude me identificar cada vez mais com ela. Eu acho que porque ela tem essa coisa de ser meiga, gentil, e as pessoas da cidadezinha tomam isso como se fosse uma fraqueza, e ela tem que ser, assim, protegida de todo mal. Então, assim, a cidadezinha tem aquela coisa de, ela é a nossa pequena Annie, ela não pode, a gente tem que proteger ela, não podemos deixar nada de mal acontecer. E será que realmente deixar ela se aproximar do Will é uma coisa boa? Eu acho que não, vamos interferir. Então eu acho que isso foi interessante, porque mostra aquela coisa, né, de cidadezinha pequena, que todo mundo se intromete na vida de todo mundo, e eu acho que foi bastante interessante, principalmente o modo como a Annie lidou com isso, com como a cidade tratava ela e como as irmãs dela tratavam ela. Talvez por ela ser a caçula, eu ser a caçula, a gente tem essa coisa da super proteção das irmãs às vezes. Eu acho que foi interessante, e principalmente ver, assim, que apesar de a Annie se sentir amada, acolhida por toda essa proteção, também fazer com que a ansiedade social dela escalasse muito, tipo, ao ponto dela achar que ela não merecia achar alguém, que ela não merecia, digamos assim, ter uma vida fora ali. E a gente tem o Will, que tem todos aí os traumas do passado, que ele tá fechado, ele decidiu que ele não vai procurar o amor, mas que quando ele vê a Annie, ele percebe, talvez isso seja um pouquinho mais difícil, porque eu acho que você vai ser o amor da minha vida. Eu acho isso maravilhoso. Ele é uma bandeira verde ambulante, ele é incrível, perfeito. Eu amei, apesar de ele ter muito ressalva nesse quesito de, tipo, vou te ajudar a encontrar um cara pra você, mas mesmo assim ele tá disposto a ajudar, ele tá disposto a pôr os sentimentos dele, o que ele vê que tá crescendo entre ele e a Annie de lado, pra poder manter ter a felicidade dela. Eu achei isso incrível, ele é perfeito.
um dos meus book boyfriends, com certeza, porque o Will Griffin é perfeito. Eu gostei bastante do modo como que a Sarah escreveu o relacionamento deles, como que ele vai crescendo ao longo do livro. Eu achei, assim, que por a Anne ter essa coisa, assim, essa característica de ser gentil, não falo muito alto, não quero, digamos assim, balançar o barco, por assim dizer, ela seria meio, vamos dizer, aquela pessoa, aquela que gosta de agradar todo mundo e acaba não agradando a si mesma, mas eu gostei como que ela foi crescendo ao longo do livro, como ela pôde se impor e mostrar para as pessoas que sim, ela sabia o que ela estava fazendo. E o Will ser perfeito em todos os momentos e ajudar ela, assim, a se impor, mostrar pra ela que sim, ela merece, ela é muito mais do que aquilo, do que aquela caixinha que as pessoas colocam ela, que ela, assim, é uma mulher forte, poderosa, incrível e que ele tá se apaixonando por ela, eu acho maravilhoso. E claro, é uma coisa que eu amo muito nos romances da Sarah, que aqui a gente tem os dois pontos de vista, o que eu acho maravilhoso, principalmente que a gente tem essa diferença, né, do Will que é todo fechado, ele tem aqueles traumas, é por isso que ele não quer se aproximar de ninguém, e a Anne que quer se abrir, ela quer chegar, mas ela quer aproximar das pessoas, mas ela não sabe como, então eu acho que foi bem interessante ver, assim, como que cada um pensa, e ver que em muitos momentos eles tinham certos pensamentos iguais, eu acho maravilhoso. E tem uma cena aqui, tem algumas cenas nesse livro que são as minhas favoritas, eu sou apaixonada. Então se você já leu Amor em Roma ou eu gosto dos romances da Sarah Adams, corre pra ler Amor na Prática. Então é isso, galera, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, não esqueça de dar o seu like, se inscreve pra não perder os próximos vídeos e ativa o sininho pra saber quando tem vídeo novo aqui no canal. Segue o Instagram da Entrelinhas e a gente se vê na próxima.